Olá a todos e todas, vamos começando a nossa aula de jornalismo impresso desta sexta semana, né, 11 de abril. Então, só antes da gente começar, eu gosto sempre de dar uma recapitulada para lembrar vocês em relação ao cronograma, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a pauta no jornalismo impresso e na revista e a notícia, né, no jornalismo impresso e na revista. Na semana que vem a gente fala sobre organização editorial de jornais e revistas, e aí a gente faz uma introdução sobre a reportagem, né, que é um dos textos, um dos tipos de textos que vocês vão fazer na avaliação de vocês. Daí na outra semana do dia 25 a gente aprofunda mais, né, fala sobre o texto e a reportagem, um pouco também sobre elementos gráficos, fotografia e reportagem, que como a gente já falou, a gente acaba fazendo alguns pontos que vocês aprofundam em outras disciplinas, a gente acaba falando aqui de uma maneira mais introdutória mesmo, né? Então vocês têm a disciplina de fotojornalismo, então claro, a gente vai ver só alguns conceitos básicos, né? E aí vocês têm também nesse dia 25 o prazo final para entrega da avaliação 1, que é o texto opinativo. Alguns de vocês já estão mandando, né? Não tem problema, podem mandar. Mas eu só vou começar a ler depois que acabar o prazo, né? Então não faz muita diferença se vocês mandarem agora ou mandarem 2 dias antes do final do prazo, enfim. Mas claro, podem ir mandando que eu já vou baixando e vou salvando na pastinha. Voltando lá então para o dia 25, é isso, final do prazo da entrega da avaliação 1. No dia 2 de maio a gente tem reportagem e apuração, a entrevista e também a observação. Aí depois a gente fala sobre reportagem e edição, reportagem às editorias, então, economia, política, segurança, esportes. Claro que vocês podem já ir se antecipando, né? Quem já quiser ir fazendo, né, nos grupos de vocês já podem ir falando sobre pauta, se quiserem checar comigo, pedir alguma opinião, ver se tá ok, se pode ser sobre isso, sobre aquilo, etc. Também podem se sentir à vontade, porque alguns tópicos a gente vai vendo mais adiante, né? Então, né, vocês já podem ir pensando, né, na pauta, por exemplo, que a gente vai falar hoje sobre a pauta, né, a pauta da reportagem de vocês, por exemplo, e aí o tipo, né, a editoria em que se quadraria, né, pensando nas editorias e quando jornalismo, um tipo de jornalismo especializado, por exemplo, jornalismo econômico, jornalismo político, né, questão de segurança pública, esportes e assim por diante. Só é importante que vocês pensem a reportagem de vocês, já vou até antecipar, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas, mas já antecipando, já que eu entrei no assunto avaliação, pense em pautas mais com caráter até talvez mais local, mais voltado, né, que vocês possam pensar em fontes que vocês tenham contato, né? Então, porque vocês vão ter que entrevistar fontes, então não adianta vocês pegarem uma pauta macro que vocês não vão ter acesso a essas fontes, né? Sei lá, por exemplo, Copa do Mundo, né? Fazer uma reportagem sobre a expectativa da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então vocês daqui a pouco vão ter dificuldades, vocês não vão conseguir entrevistar o Tite, não vão conseguir entrevistar, né? Claro, podem pensar até em fontes alternativas, né? Mas não vai ser a mesma qualidade, né? Então, de repente, vocês podem pensar em pautas mais diferentes das que estão, né, nos grandes veículos, né? De repente, dificuldades que o time da cidade de vocês tem para se manter, que aí vocês vão conseguir entrevistar o presidente, vão conseguir falar com algum atleta, com torcedores, né? Pensando em exemplos de jornalismo esportivo, ou algum esporte que não é tão praticado, né? De repente, tem um monte de gente praticando aí um esporte que não é tão conhecido, né? Vamos ver, né? Ou que não tem tanto incentivo, né? Daqui a pouco o próprio atletismo mesmo, artes marciais, né? Vôlei, enfim, esportes que não o futebol, né? Sempre rendem também pautas interessantes. Até porque a questão do profissionalismo dos atletas o futebol é um mundo à parte, né? Mesmo vale para a política, para a economia, né? Então
Vocês podem olhar os sites aí que eu postei o link, né, até não lembro se eu postei aqui no aula do Superávit Caseiro, do Artes no Sul e do Em Pauta. Vou olhar depois, se eu não postei ainda, eu vou postar então como link da aula de hoje, para vocês darem uma olhada também. No caso do Superávit, que é o que coordeno, tem a editoria ali, o linkzinho ali que é específico reportagem, né? Então vocês podem olhar aqueles materiais ali. Claro que eventualmente a gente acaba abordando ali nesse espaço específico pautas macro, né? E acaba muitas vezes pegando a pesquisa do IBGE e tudo mais. Mas o ideal, claro, é que vocês sempre corram atrás das fontes para fazer as entrevistas, né? Para qualificar o texto, né? Enfim, voltando aqui para o cronograma, feito só esse parênteses em relação às pautas que a gente vai falar depois, né? Daí a gente vai dar uma retomada histórica, né? Desses grupos de jornalistas que foram mestres na reportagem, né? Até com foco um dedinho lá na literatura, os muckrakers, depois o pessoal do New Journalism, depois o pessoal de jornalismo gonzo, né? E depois, no dia 23, a grande reportagem, daí a gente fala de jornalismo brasileiro, né? As biografias e esses veículos mais alternativos, que claro, com a internet ganhou outra proporção, né? Mas que já existiam de uma maneira bem forte antes da internet mesmo. A representação do jornalista na ficção é mais para encerrar assim com algo mais leve, digamos assim, né? Algo mais literário, que não é tanto, né? Algo mais para arejar, né, a mente de vocês e inspirar, digamos assim. Então, meus amigos e amigas, a gente vai falar hoje sobre pauta e notícia. E é uma retomada, né, daquilo que vocês já viram, principalmente, eu acredito que todos, né, provavelmente tenham feito produção da notícia. Se eventualmente alguém não fez, então a gente vai dar essa introdução, que na verdade até é uma revisão, né, daquilo que a gente viu, porque é aquilo que eu falava lá em produção da notícia, quem fez comigo, a gente tem agora aqui, e vocês vão ter em todas as disciplinas, é exatamente aquilo que eu falava, que a notícia, os conceitos de notícia, lead, etc., eles vão seguir em todas as especialidades, né, em todas as segmentações, né, independentemente de plataforma ou de editoria, de especialidade, né. Então, no jornalismo econômico online, no jornalismo esportivo em rádio, no jornalismo político em TV, em assessoria de imprensa, esses conceitos básicos vão aparecer em todos, né? E aqui no impresso e na revista também, né? Então por isso a gente vai fazer essa retomada aí para lembrar alguns conceitos do que diz respeito à notícia e à pauta, então, né? Depois no final eu indico a leitura, né, para vocês fazerem referente a esse conteúdo, né? Mas a gente vai retomando então o conceito, né, do que é a notícia, né? Então a gente, né, vou lembrar aqui de novo vocês, né, de que notícia vem do inglês news, né, que é novo, novidade. Então sempre que se fala em notícia, né, tem que ter alguma novidade, né? Por exemplo, foi divulgado se não me engano foi na sexta, que o IPCA foi o mais alto para mês de março, desde a elevação do IPCA para mês de março foi o mais elevado desde 1994, né? Foi o índice mais alto em 28 anos, né? A última vez que tinha sido tão alto tinha sido antes do início do Plano Real, né? No período da hiperinflação. Só que isso foi divulgado, se eu não estou enganado, na sexta, né? E foi já debatido e tudo mais. Então, um veículo não teria como, voltado para hard news, ele não teria como publicar essa informação hoje como sendo algo novo, né? Teria que então ou repercutir, né? Fazer uma reportagem repercutindo, aprofundando, mas enquanto notícia, aquele texto curto noticioso, teria que ter algo novo, uma declaração do governo sobre esse dado que foi divulgado, né? Algo que aconteceu agora, né? Então a notícia vai se caracterizar como, além de todas aquelas características de texto mais curto, mais buscando, né, uma objetividade, que a gente já discutiu isso, né, em produção da notícia, mas buscando, né, ser mais claro, o mais claro possível, sem deixar dúvidas e sem a presença de uma opinião do jornalista nesse tipo de texto, que é estritamente informativo.
né? Então tem que ter algo de novo, né? Então a notícia é da semana passada, mas se hoje alguém importante, né, alguém que tem um poder de influência, né, sei lá, um ministro da economia, por exemplo, que é a autoridade máxima no setor de economia do país, dá uma declaração sobre esse assunto, essa passa a ser uma novidade, né, e assim por diante. Então, a notícia ela vai estar relacionada ao conceito de novidade, né? Só para a gente retomar aqui, não é esse o caso do texto da reportagem que vocês vão fazer das avaliações. No caso da reportagem, sim, a gente vai ver, pode, por exemplo, saiu essa notícia na sexta. Poderia se fazer para hoje, para amanhã, para sexta, uma reportagem aí sim, analisando a fundo as causas, com um monte de entrevista de economistas, da população, pessoas que lembram do período da hiperinflação, etc., aprofundando, né? Só que aí não vai se chamar como se fosse algo novo, né? Porque já não é, mas seria teria que se chamar ali no título pela questão mesmo da profundidade, da análise, né? Então a reportagem ela pode pegar ela pode se valer de vários assuntos, de temas, de assuntos temáticos, e também ela pode partir de uma notícia, né? A gente vai ver quando a gente falar do New Journalism, que o A Sangue Frio, que é o grande clássico, né, do jornalismo literário mundial, e para muitos a bíblia, né, do New Journalism, no sentido de grande reportagem em profundidade, parte a partir do momento em que o Truman Capote ele leu uma notícia sobre uma chacina que aconteceu lá no Kansas, em Holcomb, uma cidade lá do interior do Kansas, que uma família havia sido chacinada, né, no final dos anos 50, e aí ele parte para essa cidade e aí faz todo o trabalho de reportagem que vai durar mais ou menos uns 5 anos, né, até ele concluir a grande reportagem. Então, a notícia já era velha, mas ele fez toda a história, né, ele contou toda a história, né, então a reportagem em si, a pauta para a notícia e para a reportagem vai ter essas diferenças. Então, aqui a gente está fazendo essa retomada no que diz respeito à notícia, né, no sentido de revisar esse conteúdo, porque faz parte da disciplina. E porque vocês indo, por exemplo, para trabalhar no jornal impresso, ou qualquer tipo de jornalismo impresso, você também tem que ter bem claro esses conceitos. Além da novidade, claro, tem questão da importância e do interesse público, né, em saber sobre aquele assunto. Diante disso, como editar, selecionar o que será publicado no jornal ou na revista, né? E aí a gente dialoga também com as teorias do jornalismo, né? Que tem a teoria do gatekeeper, que também vocês vão ver com mais profundidade na própria disciplina, mas que prevê o jornalista como sendo um porteiro, né? Que definiria aquelas notícias que vão ser publicadas e aquelas que não vão, porque o jornalista ele vai ter acesso a vários assuntos, pautas, temas, mas nem todos vão ser publicados, principalmente se a gente imaginar grandes veículos, né? Então a quantidade e mudou muito, porque com a comunicação instantânea, né, com a internet, é muito mais fácil uma pessoa tá ali e mandar uma sugestão de pauta por e-mail ou por outro aplicativo, do que era nos anos 90, que a pessoa tinha que mandar uma carta, se deslocar até o correio, gastar. A carta ia demorar 3, 4, 5 dias, uma semana até chegar, dependendo da distância. Aí o jornalista ia ler, daí eu ia descartar ou não ia, ou fax também, enfim. Então mudou muito. Então a quantidade né, até o Humberto Trezi, né, deu uma palestra, que é um jornalista, principalmente ele trabalha com jornalismo de segurança pública, né, mas também reportagem investigativa. Mas ele deu numa palestra, ele comentou a quantidade, eles recebem lá, ele e o Giovanni Grisotti também, recebem, dependendo, milhares de e-mails por dia, com pessoas contando casos, sugerindo pautas, fazendo denúncias, né? Então tem lá um universo de 1000 e-mails e vai ter que escolher um ou dois, né, para fazer mesmo. Escolher não, ele até pode descartar todos e achar as pautas em outros lugares, mas daqui a pouco vai surgir uma ou duas pautas só daquele universo todo de e-mails, né, de mensagens, etc. Então é essa seleção, né, a teoria do gatekeeper se preocupa de como o jornalista, os critérios que esse jornalista utiliza para fazer a escolha de um assunto em detrimento de outro, né.
é o que na economia até se chama de custo de oportunidade, né? Que é porque, por exemplo, se tu vai fazer um investimento, porque tu vai fazer um investimento A e não o B, né? Quer dizer, aquilo que tu daqui a pouco deixa de ganhar fazendo outra opção, né? Então é só para mostrar como é interdisciplinar essa questão também das seleções que são feitas, né? Até na medicina mesmo, a opção por um remédio A ou B, o tratamento A, B ou C, né? Então todas as profissões têm esses dilemas, e no caso do jornalismo, uma dessas preocupações é justamente a seleção, né, de quais informações vão ser levadas ao público e quais não vão. Inicialmente, claro, quando surgiu a internet, começou a se popularizar e principalmente na medida em que as redes sociais foram se desenvolvendo, se imaginou que isso pudesse morrer, né? Não, todo mundo pode publicar, criar blog, etc. Mas um ponto que eu ainda sigo batendo na tecla é a questão da representatividade, né? Então, uma denúncia que sai no blog do fulano lá que ninguém lê, né? Às vezes pode até estar bem embasada, mas não vai ter nenhuma representatividade, ninguém vai ligar, ou vai circular num grupo pequeno. Já uma denúncia feita por um jornal como Folha de São Paulo, como o Globo, como o Correio Brasilense, etc., vai ter outra repercussão, tanto entre o público quanto em relação às próprias autoridades, né? Então, ainda tem, né, essa relevância, né? Então, ainda a teoria do gatekeeper ainda continua valendo, né? Por que a Folha, lá dentro daquele universo que ela tem de possibilidades, como eu digo, mesmo sendo no online, não é infinito, né? Não tem uma barra que rola infinitamente para baixo ali na capa. Tem um limite de notícias que é estabelecido pelo jornal. Claro que tem mais flexibilidade, né? Daqui a pouco pode incluir uma a mais, duas a mais, coisa que no impresso não tem como pelo espaço físico, mas mesmo assim tem um limite. Então são feitas escolhas, né? Por que está em destaque uma notícia sobre economia e não está outra lá sobre uma denúncia de corrupção no poder público ou alguma coisa nesse sentido? Então são essas escolhas. Eu estou só citando o exemplo de que o jornalista usa alguns critérios, né? Então quais são esses critérios, né? Como a gente viu até em produção da notícia, vai aprofundado em teorias do jornalismo. Tem a questão da cultura profissional. Então o jornalista ele vai estudar, né? No caso vai ser, sei lá, pelo menos nos grandes jornais, talvez 99% sejam formados, né? Então ele vai ter essa cultura profissional, que uma parte vai vir justamente da passagem dele pela academia, né? Pelo curso de graduação. Vai ter a questão do feeling dele na redação, né? Daquela passagem dos mais experientes para os mais novos, né? Então ele vai vendo, né? E ele vai internalizar isso, né? Muitas vezes chegar lá numa redação de um grande jornal, acompanhar um editor, né? Que inclusive tem pesquisas que fazem esse trabalho de observação, e vai quase que no automático, né? Mais ou menos como um exemplo até batido, mas que sempre vale, é a questão do aprender a dirigir, né? Claro, hoje boa parte dos carros é câmbio automático, mas no manual mesmo, no início, quando, né, a pessoa está aprendendo, ela faz passo a passo ali bem concentrado, né? Pisa na embreagem, muda de marcha, né? Primeira, segunda, terceira. E depois, a pessoa dirige, depois de 5 anos, 10 anos, vai no automático, né? O mesmo vale para línguas, né? Aí eu tenho uma experiência minha, né? No início, se preocupar mais em formar a palavra na ordem correta, etc. Mas aí, quando tu vai viver uma experiência em outro país, tu começa, de fato, a pensar e a usar expressões que tu nem pensa na estrutura gramatical da frase, né? Tu tá se comunicando, né? Então, e o jornalista também, esse jornalista mais experiente, ele pode olhar um release, né, vindo de uma assessoria e dizer, não, isso aqui não interessa, e sem justificar por quê, porque ele tem essa cultura profissional dele, junto com a organizacional, né, então ele vai saber a empresa em que ele está trabalhando, a história, quem são os altos administradores, etc. Então ele pode já imaginar e às vezes se autocensurar, né? Às vezes querer agradar com antecedência os seus chefes, né? Então, para falar disso ou não falar daquilo, etc. Né? E a subjetividade do repórter, que é ele mesmo, né? Olha, é uma pessoa que teve uma infância, estudou na escola, teve amigos, né, desenvolveu conceitos, leu literatura, assistiu filmes, enfim, tudo aquilo que forma ele como sujeito, né? Então,
A soma desses três elementos faz com que, né, ele possa utilizar alguns critérios, e aí a gente chega nos critérios de noticiabilidade, né, que aí só revisando bem rapidamente, até para a gente dar tempo de falar mais das pautas, né, ineditismo, improbabilidade, utilidade, né, se afeta diretamente a vida das pessoas ou não. Agora tem, por exemplo, prazo de saque de FGTS, declaração de imposto de renda, quer dizer, são pautas de jornalismo econômico, muitas vezes as pessoas acham chato, né, mas que afetam diretamente a vida delas mesmo, né. Então, por exemplo, essa questão da utilidade é bem forte, por exemplo, no jornalismo econômico. O apelo, curiosidade, né, empatia, aquela coisa de identificação com os personagens, conflito, né, essa é uma pauta, é um critério quase que infalível, né, coloca dois lados antagonistas e o conflito acaba atraindo a atenção das pessoas. Então, conflito entre pessoas, entre países, etc. Proeminência, né, que seria pessoas famosas, atores, né, por exemplo, o Will Smith deu tapa lá no Chris na cerimônia do Oscar, tem uma repercussão do que se fosse, né, pessoas comuns que, sei lá, num jantar, se isso tivesse acontecido, talvez iria aparecer em outro lugar, mas não em todos os lugares, como foi o caso do Will. Oportunidade, né, que aí é publicar o evento e fazer o acompanhamento. Olha só o joguinho da minha filha, que ela deixou ligado. Vamos fechar. Acontece. E oportunidade, que é publicar e fazer o acompanhamento. A gente tem esse ano 2 exemplos muito fortes em relação a isso. Um é eleições, quer dizer, o evento está agendado e a imprensa faz o acompanhamento independentemente do que acontece. Poderia estar um candidato com 90% das intenções de votos que ia ter o acompanhamento igual, né? Ia ter a cobertura dessa pauta. E a Copa do Mundo também, né? Poderia todo mundo botar 99% de chances da França ser campeã de novo pelo time que tem, etc. Mas tem o acompanhamento, né? E aí tem, claro, estatísticas, análises, né? Por exemplo, historicamente é comum seleções que foram campeãs chegarem na próxima Copa com um super time e fazer um fiasquinho, né? O Brasil em 2002 ganhou, em 2006 no papel tinha um time melhor e caiu, né? Jogou mal e caiu para a própria França. E a França mesmo de 98, talvez a de 2002 no papel fosse até um pouco melhor, e não passou da primeira fase. A Alemanha 2014, 2018, mesma coisa. Espanha 2010, 2014 e assim por diante. Enfim, são eventos que estão agendados e é feito acompanhamento por parte dos veículos e dos jornalistas. A gente chega então nas pautas, né, que é um ponto importante. Onde estão as pautas, né? Como a gente até falou em produção da notícia, mas aqui já vale até para reportagem também de vocês, né? Elas começam em casa mesmo, né, com ouvidos atentos, pessoas que vocês têm contato, né? De repente, eu tenho uma prima que é enfermeira, trabalha no hospital aqui público da cidade, ela diz que ela frequentemente fala que acontece um absurdo lá e ninguém sabe, ninguém dá bola. Pode surgir uma boa pauta, né, de checar, verificar, né, ouvir outras pessoas que reclamam, enfim, né, já às vezes surgem assim, né, a partir de contatos mesmo simples, né, conhecidos, dentro da própria família, do ciclo de amigos. Informante improvável, né, são pautas aqui principalmente apontadas pela Anastela de Souza Pinto, né, no livro Jornalismo Diário, da Publifolha 2009. Então vai colocar o faxineiro do prédio, a zeladora, o caixa do supermercado, né, às vezes faz um comentário, né, às vezes fala, tá subindo muitos preços, e ela fala, tá todo mundo reclamando e tal, né, já surge uma pauta aí, né, sobre inflação, os produtos, quais produtos estão aumentando mais, etc. Né, brainstorm, então, a tempestade de ideias com os colegas, que é lançar várias ideias e dali ver se surge alguma coisa que dê para se utilizar. Amigos, parentes, colegas, professores, né, olhada também em sites, nos veículos, principalmente quem fala outra língua, inglês, espanhol, alemão, italiano, acompanhar veículos às vezes de outros países, né? No caso do espanhol é uma coisa que pouca gente faz, até dentro do próprio meio, que é olhar aqui os nossos vizinhos e que é a língua espanhola, que na leitura dá para acompanhar bem tranquilo. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, Colômbia, né? Enfim, ver o que esses
sites desses jornais estão trazendo, né? Olhada nas cidades, na rua, e ir para a rua, né? Aquele famoso lugar de repórter é na rua, né? Ir para os bairros, nas instituições, né? Às vezes uma fila no banco, uma fila no hospital, buraco no asfalto, cadeiras de bares nas calçadas, né? Tudo pode significar alguma coisa, né? Para que possa render uma boa reportagem, ou uma boa notícia ou uma boa reportagem, né? Reparar nas pessoas, né? Às vezes um penteado estranho que se repita pode indicar, por exemplo, uma tendência, né? De uma novidade. Só deixa eu corrigir aqui o erro de digitação. Crianças brincando da mesma da mesma brincadeira, né? Tinha aquela dancinha lá que eu não sei o nome, foi uma febre, daí até chegou também a se fazer, né, uma reportagem sobre isso. Às vezes um folheto com um serviço curioso, né? Enfim, vou olhar, como eu falei, jornais, rádio, TV, internet. Seja oportunista, observe pautas que estão em evidência e se questione sobre o foco que ninguém está dando. Às vezes tem pautas que vai estar lá em todos os veículos, né? Parece que um copiou do outro, e às vezes tem um foco que está lá quicando e ninguém falou sobre aquilo, né? Então, buscar às vezes o diferencial, né? Até porque às vezes são pautas que vários veículos já trabalharam e, né, por exemplo, o Jornal de Interior não vai competir a cobertura da política nacional em Brasília com os grandes veículos de Brasília, mas daqui a pouco consegue enxergar lá algo que está ali exposto, mas que ninguém observou para aquele detalhe, né? Por exemplo, vou citar de novo, né, se fosse pensar no caso da inflação, a inflação 10, 11%, né, mas daqui a pouco vai ter e não estou falando informação, estou dizendo que poderia ser hipoteticamente, né, mas de repente um item, né, poderia estar puxando essa alta, né, e de repente ninguém está falando disso, né. Claro que nesse caso específico esse item é identificável e foi apontado como a gasolina, mas se fosse um outro contexto, vamos dizer que não fosse a gasolina, que fosse outro combustível, né, de maneira geral, vamos supor que fosse outro, que fosse um alimento específico que encareceu, então vai ver lá por que esse alimento específico tá se tornando mais caro, né, então ver o diferente naquilo que todo mundo está falando. Bons personagens, né, às vezes o mendigo da praça, o Papai Noel da loja rende boas histórias. Classificados, né? Então, uma vez eu fiz uma reportagem, ainda era período pré-internet, que a editora que viu, né, sempre saía um anúncio, né, de detetive particular, e a gente tinha um caderno que sempre nos sábados saíam reportagens especiais, e aí ela sugeriu de entrar em contato e ver, né? E aí a gente, fazendo esse contato, descobri que era detetive particular, era casos conjugais, né, de relacionamento, né, geral marido ou mulher desconfiando que o cônjuge aí que o cônjuge tivesse traindo, né, e aí a gente fez toda uma reportagem sobre ela, né, com ela. Então partiu de um anúncio curioso nos classificados, por exemplo. Reclamações, né? Às vezes o próprio leitor, ouvinte, telespectador, né, contata o veículo e faz a denúncia, claro que tem que checar antes. Concorrência, né, mas não quer dizer copiar, pode ser isso que eu falei antes, de buscar algo diferente, um enfoque diferente, aprofundar mais. Opiniões, fenômenos que revelam algo. Aqui eu já comentei, sites de veículos estrangeiros, arquivos, né, olhar às vezes se trabalha no jornal impresso, ou mesmo no caso dos veículos, geralmente eles disponibilizam no próprio site, né, o acervo, né, a revista Imprensa, por exemplo, tu pode ver lá o acervo, uma edição lá de 1990, 88, que foi quando começou por aí, e na Folha também, tu pode olhar o acervo digital lá, com edições lá dos anos 70, 80, 90, então ali às vezes tu acha pautas que, putz, isso aqui aconteceu, mas é algo que pode estar acontecendo de novo e pode surgir uma boa pauta daí. Editais, Diário Oficial, né, a Voz do Brasil e afins, né, é impressionante porque ninguém gosta, todo mundo fala Voz do Brasil, mas no tempo que eu trabalhava em jornal e rádio era uma fonte... até dizer assim, naquela época, não posso afirmar hoje, mas naquela época, se tu ouvisse a Voz do Brasil às 7 da noite, assistisse os telejornais que começam ali por 8 horas, seja Band, SBT e Jornal Nacional, principalmente, da TV aberta, boa parte das pautas já tinham sido dadas na Voz do Brasil, né? Principalmente no que se refere a governo, né? A declaração de presidente, a projeto, a decisões, né?
algum tipo de benefício que foi lançado pelo governo, daí vai dar com destaque nesses telejornais, mas já deu antes na Voz do Brasil, né? Então é uma fonte de pauta bem interessante. E podem apostar que os jornalistas desses grandes telejornais, os produtores, com certeza acompanham a Voz do Brasil. Estudantes universitários, ONGs, etc. Então seria mais ou menos isso, fazendo mais uma retomada, né, daquilo que a gente viu em produção na notícia. E fica a leitura então, né, do livro Tópicos em Jornalismo, que é esse que está disponibilizado aí no e-aula. Então é 2 capítulos curtos, né, o que fala sobre pauta, que é da Thaís Furtado, vai ser ali da 25 a 34, né, 9 páginas. E o texto sobre notícia, né, da professora Luciana Menezes Carvalho, que é da página 109 a 114, né, 5 páginas, né, dá uma boa esclarecida até, né, sobre esses dois assuntos que foram o tema do vídeo aula de hoje, tá bom? Fiquem bem e até a próxima semana.